Meu irmão e minha irmã, hoje dia 16 de janeiro, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus deste dia para nós do Evangelho segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que a cabeça dura, o jeito antigo, como nós dizíamos ontem, de pensar dos fariseus, não lhes permite acolher a novidade que Jesus vem trazer. O sábado, que era uma recordação do último dia da criação, do dia em que Deus descansou, do dia em que Deus olhou para aquilo que tinha criado e regozijou-se e teve aquela alegria, aquele senso de plenitude ao ver a obra que as suas mãos tinham criado. O sábado tinha se transformado pelos judeus em dia de luto e penitência, em dia que não se podia fazer nada, não se podia nem mesmo matar a fome. Jesus então vê que estes homens caem em contradição, porque a mesma lei que eles defendiam que não podiam arrancar espigas, dizia também que ninguém deveria passar fome. Como então não passar fome, mas também não poder colher um alimento para se alimentar? Contradição, porque fizeram da lei um ídolo, fizeram da lei o seu Deus. Esqueceram-se de Deus que está no céu. A lei se tornou o Deus deles. Por isso a lei se tornou contraditória, se tornou ineficaz na vida daqueles homens. Jesus então os condena por isso, porque preferem deixar pessoas passarem fome do que abrir mão de certos preceitos insensíveis, desnecessários que tinham criado. Jesus ainda afirma que ele é Senhor do sábado, dizendo assim entre linhas que ele é Deus, é o Senhor que criou tudo e que agora se faz presente no meio daqueles homens. Nem todos, nós sabemos, serão capazes de escutar e de entender isto, porque já fecharam a sua mente e os seus ouvidos para a palavra do Senhor. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Deus fez tudo para o ser humano. O ser humano está no centro da criação. Isso nunca pode nos ser esquecido. Nós temos à nossa disposição, porque Deus assim o quis, as vegetações, as plantações, as frutas, os animais, tudo está para servir o ser humano. A lei divina foi dada ao homem para servi-lo, para fazer com que a sua vida seja preservada e seja vivida bem. Por isso Deus deu os 10 mandamentos para o ser humano, para que viva e viva bem. Tenho essa consciência e sou capaz de defender a liberdade que Deus me conquistou? Sou capaz de defender a minha vida, apesar de todas as pessoas, as situações que querem escravizá-la? Porque Deus me libertou e Deus me quer livre. Tenho que ter essa consciência. Tudo foi feito para o ser humano, para que goze da sua vida e da sua liberdade. Ainda, este Evangelho nos fala que qualquer lei ou qualquer norma que ainda hoje em dia possam ferir a dignidade do ser humano, não pode ser observada, não pode ser respeitada. Antes, tem que ser descumprida. Basta um exemplo para nós. Na Segunda Guerra Mundial, alguns daqueles que organizavam os trens que levavam os judeus até os campos de concentração se diziam não culpados, que a culpa era de Hitler que mandou matá-los. Porém, eles tiveram nas suas mãos a vida daquelas pessoas, fazendo-os entrar nos trens e despachando os trens. É disso que o Evangelho está falando para nós hoje. Quando nós temos leis que vão contra a dignidade do ser humano, não importa que lei seja, não importa a situação que eu me encontre, não posso obedecê-la.
tenho a obrigação cristã de descumprir uma lei que vá contra a dignidade e a vida do ser humano. Neste sentido, sou chamado a me perguntar: quando escuto falar a respeito de pena de morte, quando eu escuto falar de armamento dos civis, das pessoas comuns, quando escuto falar de direito ao aborto, de direito à eutanásia, quando escuto falar de leis que vão contra a vida, como eu me tenho posicionado enquanto um cristão batizado? A favor da vida ou a favor da morte? Estou a favor da lei a qual eu tenho que servir, ou entendo que a lei me deve servir, porque Deus me criou como ser humano no centro de toda a criação? Que este Evangelho, esta meditação, nos ajude então a entender o quanto a nossa vida tem valor, e não só a nossa, mas a de todo ser humano, inclusive daqueles que nós às vezes esquecemos, aqueles que estão nos presídios, aqueles que cometeram crimes, aqueles que estão em fim de vida ou em início de vida. Destes principalmente, a vida nós temos que defender e protegê-la. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.